Oi, Betão, Betão! tudo bem? Eu sou a Emily Vicente, número 11 do terceiro Ubuntu. Eu sou a Marcele, número 28 do terceiro Ubuntu também, do Universas. E hoje nós vamos falar sobre a história da sexualidade, Sobre o movimento LGBT e sobre a parresia que falava muito o filósofo Foucault. Bom, agora vamos falar um pouco sobre a história da sexualidade e dar uma resumida. A sexualidade é um campo vasto e complexo. E, ao longo do tempo, essa história foi abordada de várias maneiras. Como vários fatores influenciaram para compor essa história, como religião, questões culturais, políticas e sociais. Na antiguidade, lá no comecinho da história da sexualidade, a sexualidade estava ligada principalmente a questões culturais e religiosas. Na Grécia Antiga, por exemplo, lá era um tema abordado normalmente, assim, e ela era celebrada na vida cotidiana. Já diferentemente, por exemplo, do Oriente Médio, lá era mais restrito, porque era um assunto que não era tão abordado, então era visto de uma forma mais restrita e não era muito falado como na Grécia Antiga. Bom, durante a Idade Média, a Igreja Católica foi de extrema importância para influenciar a sexualidade na Europa, porque eles queriam muito promover a monogamia e determinar como seriam as relações sexuais, tanto que a Igreja Católica falava que era pecado você ter relações sexuais, você tinha que conter seus desejos, porque não era visto como algo santo que te levaria aos reinos de Deus, então eles estavam sempre impondo uma certa sexualidade, o modo de ser das pessoas, tudo isso. Só que, com o tempo, isso foi mudando junto com as revoluções sexuais que teve, como o movimento LGBT durante o século XX, com a Revolução de 1968, que teve a Revolução Sexual, que começou o uso de anticoncepcional, de preservativo, as pessoas estavam se conscientizando mais sobre o sexo também. E isso foi mudando o mundo, a forma de ver a sexualidade, estava deixando de ser um tabu e estava sendo algo que era mais comentado na atualidade, para as pessoas conversarem mais sobre isso, abrirem espaço para debaterem sobre esse assunto, métodos contraceptivos, tudo isso estava sendo muito discutido, inclusive a sexualidade como um movimento LGBT, que hoje em dia também está sendo muito discutido. E hoje em dia, principalmente, está sendo muito mais discutido as questões de gênero, de identidade, de gênero, a sexualidade, o modo como você se sente, sua orientação sexual, tudo isso está sendo muito discutido hoje em dia de uma maneira muito mais aberta do que era no passado, que era visto como um grande tabu, uma coisa que a sociedade tinha certo preconceito, até hoje em dia ainda tem. Porém, o preconceito está sendo diminuído. Quanto mais a gente fala sobre isso, mais abertura a gente tem para quebrar essa estrutura homofóbica que tem na sociedade. Sim, atualmente já não é tão um tabu como era antes. Antes era mais restrito, não era visto como algo normal e hoje em dia é um assunto mais abordado. Bom, e agora falando um pouco já sobre o Michel Foucault, ele aborda a sexualidade na sua obra História da Sexualidade. E lá ele fala um pouco que a sexualidade não é uma característica inata ou biológica, e sim é algo que foi construído ao longo do tempo, socialmente e historicamente. Bom, Foucault propõe que a sexualidade foi alvo de tipo uma medicalização, ou seja, que as pessoas foram submetidas a uma série de normas que visavam regular a sua vida pessoal sexual. E ele até argumentava um pouco que essa regulação da sexualidade estava ligada ao surgimento de instituições ligadas à medicina, como a psiquiatria, a psicologia, que são os estudos que são ligados mais à vida pessoal das pessoas. Foucault também falava nessa sua obra sobre a biopolítica, que seria meio que a interferência política na vida sexual, na sexualidade das pessoas, porque a sexualidade em si não é só a identidade de gênero, mas está ligado ao ser, como que a pessoa se encaixa, como que ela se vê na sociedade. E ele falava que o tempo todo a política, o meio político tenta se envolver na sexualidade das pessoas, determinando a forma que elas devem agir, como elas devem se comportar na sociedade, de qual tem até atualmente existem até países que são proibidos você ser
que é proibido você ser da comunidade LGBT, você pode ser preso se você for em protestos a favor da comunidade, mesmo sem fazer... mesmo sem fazer parte da comunidade, só pelo fato de você estar lá protestando, você também tem o risco de ser preso. Então, tipo, a política está sempre envolvida, não sempre, mas para Foucault a política estava envolvida também na questão da sexualidade do indivíduo. Ou seja, para Foucault, ele critica muito a questão toda da sexualidade e como que o mundo vê, que está sempre impondo algo sobre as pessoas, que você tem que se determinar de determinado jeito, tem que ser de certa forma, um jeito é certo, outro é errado, o que é considerado normal e anormal, que ele fala muito sobre isso, sobre o que é normal e anormal para a sociedade, que a sociedade determina o que vai ser de acordo com as normas que ela tem, que pode ser normas legais por meio das leis, ou normas sociais, tipo, como algo que seria considerado ético, algo que é tipo o senso comum, e a partir disso vão julgar as pessoas, caracterizando elas como normais, anormais, o que é considerado aceito, o que não vai ser aceito pela sociedade, e desse jeito vai moldar o indivíduo, que também está relacionado com o que ele fala sobre a modelagem do indivíduo, para ele conseguir se encaixar na sociedade. Na filosofia de Foucault, a parresia está ligada à verdade e ao poder de fala crítica da sociedade dentro da democracia. E ele examina isso, ele observa isso como no governo ateniense, onde as pessoas, na sociedade ateniense, as pessoas tinham poder de fala, tinham o direito de fala, mesmo que fosse uma crítica ao governo, mesmo que fosse algo negativo na visão de outras pessoas. Sim, eles usavam muito isso para exercer a democracia, porque esse negócio da parresia, de você falar a verdade, é que mesmo que algo não seja aceito pela sociedade, você tem que ter essa coragem, essa força de conseguir se expressar, para conseguir exercer a sua democracia, expondo o seu ponto de vista, porque assim, cada um falando um pouco do seu ponto de vista, cada um tendo essa coragem de falar, a sociedade consegue entrar num consenso, mesmo que todos não concordem com isso, pelo menos você vai ter expressado a sua ideia, vai ter conseguido se impor sobre os seus pensamentos e dessa forma você consegue exercer o seu papel como cidadão dentro da democracia. Sim. É o poder da fala, mesmo que seja algo negativo na visão de outras pessoas. Bom, esse foi o vídeo. Espero que tenha gostado. Tchau, Betão. Tchau.